A verdadeira história de Kyojuro Rengoku, o Pilar da Chama. Sabe aquele personagem que, mesmo não sendo o protagonista, rouba a cena e deixa uma marca eterna? Esse é Kyojuro Rengoku, o Pilar da Chama. Ele é corajoso, carismático e inspirador, mas a verdade é que muita coisa sobre ele ficou nas sombras. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história desse herói, explorar os segredos, os medos e tudo aquilo que moldou a chama que brilhou tão intensamente, mesmo que por pouco tempo. Rengoku não teve uma infância fácil. Ele nasceu numa família de espadachins, mas perdeu a mãe muito cedo. Ela era sua maior inspiração, sempre ensinando que quem é forte tem o dever de proteger os mais fracos. Essas palavras ficaram marcadas no coração dele. Só que, depois disso, o pai, Shinjuro, entrou numa espiral de desespero e largou tudo: a espada, o papel de Hashira e até mesmo a família. Isso deixou Rengoku com uma responsabilidade enorme. Ele teve que cuidar do irmão mais novo, Senjuro, e carregar sozinho o peso de manter o legado da família. Mas sabe o que é mais impressionante? Ele nunca reclamou. Pelo contrário, ele sempre mostrava aquele sorriso confiante que parecia dizer: "Tá tudo bem, eu dou conta." Mas por trás daquele sorriso, tinha um medo profundo. Rengoku tinha pavor de falhar. Ele sabia que as pessoas dependiam dele, que ele era a chama que iluminava o caminho de quem estava no escuro. Só que ele sempre se perguntava: e se eu não for forte o suficiente? E se eu não conseguir proteger quem precisa de mim? Esse medo o fazia treinar mais do que qualquer um, mas também o isolava. Ele não queria que ninguém visse suas fraquezas, e tem mais: a relação dele com o pai era um dos maiores pesos que ele carregava. Shinjuro, em meio à sua amargura, dizia coisas como: "Você nunca vai ser um verdadeiro pilar." Essas palavras cortaram fundo, mas ao invés de desistir, Rengoku usou isso como combustível para provar o contrário. Ele queria mostrar que era digno do título e que, acima de tudo, ele honrava o que a mãe tinha ensinado. Só que, no fundo, Rengoku era um cara solitário. Ele tinha medo de criar laços profundos, porque sabia que a vida de um Hashira era curta. Ele preferia carregar todo o peso sozinho do que deixar alguém sofrer junto com ele. Isso fez dele um líder incrível, mas também alguém que sofria em silêncio. E aí veio o momento mais marcante: a batalha contra a casa. Rengoku sabia, no fundo do coração, que aquela luta era a última. Ele sentia que sua chama estava se apagando. Mas, mesmo assim, ele foi até o fim. Por quê? Porque ele acreditava que proteger os inocentes era mais importante do que a própria vida. Ele lutou até o último segundo, e mesmo diante de um inimigo absurdamente mais forte, ele nunca cedeu. A morte de Rengoku foi devastadora, mas ela também foi um exemplo. Ele mostrou que o verdadeiro significado de força não está só nos músculos ou na espada, mas na determinação de proteger os outros, mesmo quando tudo parece perdido. Depois de tudo, o impacto dele foi imenso. Tanjiro, Senjuro e até o pai, Shinjuro, encontraram força no exemplo que ele deixou. Sua chama pode ter se apagado, mas o legado dele continua vivo. Ele nos ensinou que, mesmo com medo, mesmo na solidão, a gente pode escolher ser uma luz para o mundo. E você, o que aprendeu com a história de Kyojuro Rengoku? Será que sua chama também está pronta para iluminar o caminho de alguém? Deixem o like no canal.